No programa de hoje propomos que leia mais o novo livro de Rui Manuel Amaral, publicado pela Ângelos Novos, Doutor Avalanche. Uma obra que nos revela muitos contos, microficções, onde as personagens vivem situações insólitas, como o homem que bêbado se vê metido dentro de uma garrafa, o marido farto da mulher e que uma noite se evapora, um homem que no encalço de uma orelha que lhe fugiu, deixou a língua sozinha em casa. É difícil para mim classificar este livro. Pode parecer estranho o próprio autor ter alguma dificuldade em classificar o livro que escreveu, mas provavelmente justamente por isso. Isto é um livro, se calhar esse é um trabalho que quase que espero que o leitor faça, que é completar o livro. Este livro tem essa particularidade. É um livro de contos curtos, de histórias, e que são histórias difíceis de enquadrar dentro dos géneros literários canónicos. E são histórias que exigem uma participação ativa do leitor. É um livro que precisa desesperadamente do leitor para o completar, para lhe dar, para o construir. E precisamente por isso é que eu digo que é difícil classificar este livro, e espero que seja em parte o leitor a classificá-lo, porque o leitor será quase uma espécie de coautor deste livro. O livro vai ser diferente de leitor para leitor, completamente diferente, precisamente por isso, porque é um livro muito aberto, que espera essa entrada do leitor dentro do próprio livro. Este livro, Doutor Avalanche, é bem na sequência de outro livro, chamado Caravana, que foi editado há 2 anos pelo mesmo editor, Ângelos Novos, que é uma editora de Coimbra, e funciona quase como uma espécie de díptico. São 2 livros que mantêm um registro muito próximo um do outro, são muito parecidos no sentido formal do termo. E é quase como um lado A e um lado B de um disco. Como se com o Doutor Avalanche se fechasse uma espécie de porta que ficou aberta com o primeiro livro. E eu precisava mesmo de fechar essa espécie de percurso com o Doutor Avalanche. Era um velho fabricante de olhos de vidro chamado, para ficar claro de uma vez por todas, Skila Krivonosovich, e não Grugur Buxtorfius, como advogam alguns por pura maldade. Skila pertencia a essa classe de artífices que se entregam ao seu ofício com um cuidado e zelo especiais, como os antigos mestres de orivesaria. Era tão meticuloso que emprestava uma centelha da sua própria visão a cada olho que saía da sua oficina. Ora, esta técnica peculiar resultava em peças de uma perfeição incontestável, mas ao fim de alguns anos mergulhou Skila numa negra e deplorável cegueira. Difícil imaginar pior destino para o mais honesto e dedicado dos fabricantes de olhos de vidro. Mas Skila não se deixou vergar por tão funesta contrariedade. Cortou as orelhas e substituiu-as por réplicas em vidro. A ideia era passar a ver com os ouvidos. Pois bem, mesmo sem contar com uma direta intervenção de São Homobonus, santo padroeiro dos fabricantes de olhos de vidro, o plano resultou em cheio. Graças às singulares orelhas, não só recuperou a visão, como passou a ver melhor do que qualquer outro. Sem dúvida que o leitor não esperava este desenlace, que não tem qualquer relação com a lógica mais elementar. E a própria sintaxe é um tanto discutível. Mas nem tudo no mundo tem que ter lógica ou obedecer a uma sintaxe perfeita. Tem exatamente a ver com aquilo que estava a dizer. Nem todas as histórias têm que obedecer aos cânones literários do costume, não é? às fórmulas tradicionais. Isto são contos, mas não podemos chamar... Não são contos exatamente iguais a um conto tradicional. São contos relativamente curtos e que esperam precisamente uma ajuda do leitor para serem completados, para serem concluídos. Que é o caso deste texto que acabei de ler também. Doutor Avalanche, de Rui Manuel Amaral, publicado pela Ângelos Novos, é o livro que hoje propomos para ler mais. Nós temos 3 exemplares desta obra para oferecer às 3 primeiras respostas corretas à pergunta: qual a obra que marca a estreia literária de Rui Manuel Amaral? Devem participar através do e-mail lermaislermelhor@filbox.com ou de mensagem na página do programa no Facebook. Amanhã cá estaremos à mesma hora com mais novidades do maravilhoso mundo dos livros. Até lá!
Programa apoiado pelo Plano Nacional de Leitura.